Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a você que acompanha o canal Agora Elétrica. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa madrugada a todos. E muito obrigado por me receberem aí na casa de vocês. Muito bem, hoje, dando continuidade ao vídeo anterior, falaremos um pouco mais sobre o filtro de linha. E aqui, como vocês podem observar, eu tenho esse esquema de filtro de linha desenhado. Muito bem. Eu posso dizer que se você quiser montar um filtro de linha, basta seguir esse esquema de ligação que você vai ter o seu filtro de linha. Porque basicamente o filtro de linha é um fusível, uma chave liga e desliga e o nosso conjunto de varistores aqui. Muito bem, eu estou utilizando essa bolinha aqui como mouse para ficar mais nítido os movimentos. Muito bem, aqui eu separei 4 tomadas, então esse aqui é um filtro de linha para 4 tomadas. Não há limite para o número de tomadas de um filtro de linha, tá? Você pode ter filtro de linha com 1 milhão de tomadas, não significa dizer que é viável, tá? Mas você pode ter filtro de linha aí com várias tomadas, pode colocar aí mais 2, uma que seja, ou fazer com uma tomada só, aí vai do gosto do freguês. Muito bem, há filtros de linha que você coloca bem aqui, tanto na fase quanto no neutro. Você coloca também um filtro indutivo, tá? Que nada mais é do que umas espiras aqui, tá? E aqui umas espirazinhas para filtrar imperfeições da rede também. E posterior a elas, ou até antes delas, você pode colocar também um capacitor de pequeno valor para matar alguns ruídos, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui nesse vídeo. Muito bem, nesse vídeo é mais para mostrar a vocês a empregabilidade do filtro de linha e deixar mais claro a parte na qual eu digo no nosso vídeo anterior que alguns filtros de linhas que são bivolts não oferecem a proteção adequada em tensões menores como 127, 115 volts ou 120 volts. Muito bem. Se você entrar no nosso vídeo anterior, nós apresentamos a tabela de varistores, onde eu me concentro ali na tensão de ruptura dos varistores. Muito bem. Eu explico este código aqui, esse símbolozinho amarelo aqui bem desenhado. Diga-se de passagem, até que eu achei que eu desenhei bem no Paint. Enfim, esse símbolozinho aqui e esses códigos são o varistor, tá? A minha representação do varistor aqui no desenho. E esse código aqui é o código do varistor que eu escolhi, 14D241. Analisando lá, pessoal, esse 14 tem a ver com o nosso diâmetro do varistor e esse 241 com a sua tensão. Nesse caso aqui eu escolhi um varistor com tensão de ruptura de 240 volts. Ou seja, se eu tiver equipamentos ligados nesse conjunto de tomadas aqui, não importa se eu estou usando as 4 tomadas, 1, 2 ou 3, tá? Importa que ao aplicar uma fase de 220 volts aqui em relação ao neutro, se por acaso a tensão subir a um valor superior a 240 volts por um período de tempo, esse nosso filtro de linha ele vai entrar em ruptura. Esse nosso varistor vai entrar em uma condução da fase para o neutro, fazendo, dependendo do caso, queimar o nosso fusível, ou dependendo do tempo que for essa elevação de tensão, simplesmente ele drena para o neutro, tá? Não dá tempo de estourar o fusível e protege aqui os nossos equipamentos de uma elevação repentina da tensão. Muito bem. Claro, se a tensão persistir acima de 240 volts, ele entra naquela famosa tensão de ruptura, na qual a sua resistência cai a valores que tendem a zero, fazendo o quê? Um fechamento de curto-circuito daqui para cá, abrindo o nosso fusível, protegendo também os nossos equipamentos aqui. Muito bem. Esses outros
varistores que estão aqui, como vocês podem ter observado, se eu tenho 220 volts aqui e o nosso condutor terra, da fase para o condutor terra, ele também vai ter essa tensão, naturalmente este varistor também terá as mesmas características desse, podendo entrar em curto-circuito para o terra, protegendo também os equipamentos com a queima do fusível. E esse varistor aqui é de segurança, porque se você observar entre neutro e terra, você teria potencial zero também. Então, se aqui dificilmente eu teria 0 volts, porque esse varistor está aqui? Porque dependendo, o que me garante que esse daqui não será fase ou esse aqui não será um neutro na tomada que você plugar o nosso filtro de linha? Muito bem. Como eu não vou ter essa certeza para todas as instalações, infelizmente, esse varistor se torna essencial também. Muito bem. Só que se você está acompanhando aí a explicação, talvez eu esteja falando um pouco rápido, mas se você está acompanhando a nossa explicação, você vai entender o que eu vou dizer agora. Se esse varistor, e a maioria, na verdade até hoje eu não peguei nenhum que fosse diferente, se o nosso varistor aqui ele foi dimensionado para uma tensão de ruptura de 240 volts, como é a maior parte dos nossos filtros de linha, inclusive eu mostro um e informo a vocês que ele é dessa forma, e ele diz que é bivolt. Muito bem. Bivolt no sentido que as tomadas ao ligar, elas vão ter energia da rede chegando em todas elas. Até aí, de fato, ele é bivolt. Ele vai permitir a utilização dos equipamentos, mas em termos de proteção ele não é. Por quê? Porque se eu tenho uma tensão de ruptura de 240 volts, e vamos dizer que eu tenho aqui uma tensão de 127 volts fase neutro, significa que se eu tiver aqui nessas tomadas equipamentos que funcionam em 200... Quer dizer que se eu tiver equipamentos que funcionem em 127 volts ligados aqui, e vamos dizer que a tensão dessa fase aqui se eleva por 1 segundo. 1 segundo para equipamentos é muito tempo, tá pessoal? Normalmente ele trabalha na faixa aí de milissegundos até microsegundos. Mas vamos dizer que a tensão se elevou aqui por 1 segundo para 170 volts. 170 volts não chega na tensão de ruptura. E se pudéssemos olhar na tabela, você verá que muito pouco mesmo, esse varistor vai alterar a sua resistência. De forma tal que eu posso dizer que esse 170 volts vai se manifestar totalmente ou quase total em cima dos meus equipamentos. Vai estar presente aqui nas tomadas que estão alimentando os equipamentos. Então, os equipamentos ligados em 127 volts não vão ter a proteção dos varistores. E esse é o problema. Mesmo que o filtro de linha tivesse aqui os indutores ou um filtro capacitivo, também não resolveria o problema. Justamente porque não alcançou o grau de proteção que o varistor deveria oferecer para os equipamentos ligados ao filtro de linha. Vocês estão entendendo, meus amigos? Então, bom seria, e eu deixo isso bem claro na nossa primeira parte, que os fabricantes fabricassem filtros de linha para cada tipo de situação, para cada tipo de tensão. Porque eu também poderia ter uma situação assim, ó, 127 volts nessa fase, 127 volts aqui no lugar do neutro, fase. Então eu teria o quê? Eu teria uma rede de 220 volts. Muito bem, uma rede de 220 volts com uma fase 127 e outra fase 127. Então, esse varistor aqui, de 241, estaria de acordo. Estaria dentro da faixa, porque eu teria entre as extremidades 220 volts. Agora, entre a extremidade e o terra, eu teria o quê? Eu teria 127 volts. Então, aqui teria que ser talvez um 14D 131, que é para 130 volts. Vocês estão entendendo? Então, enquanto aqui teria um de 241, aqui eu teria um de 131 e aqui também um de 131. Pois, se a tensão se elevasse em uma das fases, o que está ligado ao terra iria drenar essa tensão ao terra. Só que não é o que acontece. Vocês estão entendendo? Para cada situação, você teria que ter um filtro de linha diferente. Se eu quiser de fato utilizar o filtro de linha, não só como extensão, para ligar mais equipamentos, tá? Mas se eu quisesse realmente proteger os meus equipamentos contra surtos de tensão.
Muito bem. Existem outros modelos de filtro de linha que recebem outros nomes também. Alguns possuem apenas a tomada e um varistor ligado à tomada. Aí eles dizem que é um outro equipamento. De fato, ajuda um pouco na proteção, mas você teria que ver que varistor está sendo empregado ali. Muito bem, certo? Isso também vale para o DPS, que usa um varistor internamente, tá? Existem tipos diferentes de DPS para situações diferentes. E é isso, meus amigos. Eu espero que esse vídeo tenha sido mais explicativo, certo? Se você entende um pouco de eletrônica, e no geral os técnicos que têm suas oficinas, eles conhecem isso daqui e fazem as alterações. Se você possui um filtro de linha e recebe uma fase 220 e um neutro na sua casa, muitas cidades a pessoa só recebe fase neutro, nessas situações, o filtro de linha que você comprar vai te atender bem. Só que eu, por exemplo, que moro em São Paulo há várias tensões. Falando só na cidade há várias tensões, mas no geral elas se resumem em 127 volts e 220 volts fase. Tá? Então nós recebemos duas fases de 127 volts, tá? Mais o neutro. Então nós temos 220 volts unindo as fases. Muito bem. Então, para mim, se eu estiver usando o filtro de linha em 220 volts, aqui, beleza. Esse varistor aqui vai estar me protegendo os equipamentos. Agora, se eu estiver usando no 127, esse filtro de linha aqui já não atende às minhas necessidades. E detalhe, pessoal, tá? Mesmo que o equipamento aqui seja bivolt, que eu esteja conectando aqui, também não é certeza que uma elevação de tensão no 127 vai proteger também o equipamento. Porque lembrando, equipamento bivolt é bivolt. Muitas vezes ele não é multivolt. Ou seja, muito equipamento que é bivolt, ele é equipamentos que possuem chaveamento interno. Se ele for equipamento de baixa potência, esse chaveamento pode ser feito por transistores, tá? Ou, se ele for de maior potência, ele é feito a relé. Tá? Existe a possibilidade de fazer o chaveamento dele a relé. Então, se eu tenho aqui um equipamento que está em 127 volts, se a tensão se eleva, o circuito de chaveamento dele pode não entender, tá? Que a tensão se elevou, pode manter ele chaveado em 127 e queimar o equipamento também. Então tem isso também. Então nós temos que dimensionar isso aqui corretamente. Muito bem, tá? Porque é muito comum você ver também, por exemplo, televisão, você pega até os varistores estourados ou capacitores, você percebe que foi um surto de tensão e a TV é bivolt e ligada no 127. Mas a elevação da tensão fez aquele circuito queimar. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei, favoritem e, se possível for, dependendo da situação, troque seus varistores do seu filtro de linha. Muito obrigado a todos e não se esqueçam de acompanhar sempre o Agora Elétrica, nos seguir nas redes sociais, porque nós estamos lá também. Embora nós nos concentramos mais no YouTube, nós estamos em outras redes sociais também, como o Facebook, Instagram e o Twitter. Então agradeço a todos. Tchau, pessoal. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada a todos vocês e continuem curtindo o Agora Elétrica.